Prosa do Bar da Genilza. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Hoje a gente retornou com o terceiro episódio do podcast Prosa no Bar da Genilza e estamos trazendo um tema bem bacana sugerido pelo nosso amigo Marcelo. O tema é videogames antigos que se recusam a morrer. Bom pessoal, gostaria que vocês se apresentassem novamente para o pessoal aí, nossos ouvintes. Marcelo, dê o ar da sua graça. Olá pessoal, eu sou o Marcelo, eu estou aqui falando diretamente do Bar da Genilza e eu gostaria de apresentar o nosso novo, que já não é tão novo assim, mas já está mais tempo que eu no programa, Fábio! Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Aqui é o Fábio Carvalho, eu já tive o prazer de fazer o podcast também com o Mauro, com o Marcelo, né? 2 vezes, né Mauro? Isso. E foi prazeroso, foi ótimo, né? Das vezes que a gente fez, e é isso aí. Vamos falar de games que a gente adora, né? Todo mundo gosta, e é isso aí. Tá, então vamos lá. Marcelo, a gente. Não, né? A mãe da gente detesta. Pois é, nossas mães elas tinham um trabalho de tentar fazer com que a gente estudasse, fizesse outras coisas além de jogar, né? Engraçado que dessa vez a primeira vez que eu faço podcast da minha mãe, né? E Marcelo da mãe dele, né? Então, podia ser no Dia das Mães isso, né? Podia, Fábio. Não, vai que todo mundo não pode gravar porque tem que passar o tempo com a mãe. Ou pior, com a sogra, que é a mãe da esposa. Pois é, tem a sogra também que a gente passa bastante tempo com ela. Se não rolasse na minha mãe, ia ser na minha segunda mãe, né? Ia ser na minha sogra, assim, né? A sua sogra, né? Ia. Ah, que fofo, que bonito. Tendo uma confusão. Pô. Tem 2 mães, né? Esse é o castigo pro bígamo, né? Ter várias sogras. Caraca. A parada, maluco. Vou falar Videogames antigos que se recusam a morrer. Isso, vamos falar de coisa velha, gente. Vamos falar de coisa velha. Vamos lá. Tá, Marcelo, eu tava, tipo assim, você separou algumas coisas aqui pra gente poder falar, e aí uma coisa que eu queria ouvir de você, né, é com relação a máquinas antigas que já deveriam estar aposentadas, né, tipo assim, que o pessoal ainda usa e a comunidade ainda tá produzindo algo pra elas. Sabe, aquele aparelho que a gente guarda com tanto carinho no coração, que viu pela primeira vez, que foi num shopping grande com papai, mamãe, ou aquele primo mais rico, e aí vem aquele computador, aquela coisa fascinante, com todas aquelas cores, oh meu Deus, e ele imprime meu nome várias vezes até encher a tela, eu preciso de um desse, é caro pra caramba, e aí quando você finalmente consegue, programa um pouco, joga uns joguinhos e lá, de repente você é adulto e se deu conta de que passaram 40 anos desde dos computadores de 8 bits. Já era para estar morto, enterrado, esquecido, mas da mesma forma que o fã ou fanático estraga as coisas, né? Dizem que toda religião é boa, o que estraga são os fanáticos. Tem também os fãs e fanáticos que botam a coisa para frente. E até hoje essas máquinas têm programas novos, novidades ou sobrevida graças a esses fãs que teimam em desenvolver coisas para os computadores queridos continuarem rodando. Sejam peças, sejam adaptadores,
ou principalmente programas. Um exemplo, umas 2 vezes no ano já tenho frequentado a comunidade de MSX e Uhum. não só eles levam os computadorzinhos queridos deles para esnobar os colegas, como tem também aquele pessoal que ainda faz das tripas coração para o bicho ficar funcionando, como por exemplo, implantar rede no MSX, fazer não só MSX, mas os eventos que são preferencialmente MSX, né? Como fazer uma espécie de gerenciador de arquivos estilo Windows para MSX, Commodore. E você fica pensando, cara, como é que esses computadores tão antigos, lentos e com pouca memória conseguem fazer alguma coisa nova, simples? Os métodos de programação, orientação a objeto e escambau evoluíram bastante nesses 40 anos. Até ver com um método chamado Memory Bank, se eu não me engano. Ou é Memory Swap, uma parada assim. Basicamente, ele pega uma parte da memória do seu computador e troca ela usando como base uma outra parte um pouquinho mais potente. Porque computador antigo, você pode fazer um adaptador para colocar um SD de 8 GB, um computador que não alcançava nem 8 MB. Mas dá para fazer isso ainda hoje? Dá para fazer isso hoje? Aham. Ah, Ele que abre o Memory Bank. Ele não consegue ler 8 MB. É a mesma coisa que quando eu tinha um celular, eu fui botar um cartão, um pente de memória de 4 GB nele, achando que estava abafando, ele só reconhecia 4. Mas eles têm uma quantidade de memória limite. Marcelo, Oi, fala. não, desculpa interromper. Você está falando do Commodore, não é isso? 64, aquele, né? É esse, né? Eu estou falando do Commodore, do MSX, do Intellivision, tá. até mesmo do Apple II. Essa técnica, hoje em dia, está disponível para vários modelos de máquina. Entendi. Por causa de uma técnica dessa que o pessoal consegue fazer, por exemplo, o Street Fighter do Master System. Eles têm cada lutador, ele tem uma parte de memória dedicada para ele. Em vez de carregar tudo na memória, ele deixa uma parte da memória intocada, que é onde fica o programa base, e o resto dos dados, que é o lutador, cenário, música, ele aponta, olha só, estamos no ponto de memória 1000. Passe para o ponto 2000 e passa a ler a partir dali. Aí ele lê aquele bloco inteiro do 2000 como se fosse o 1000. E aí já é outro lutador. Aí, agora, terminando essa luta, vai para o bloco 3000. Aí tem outro lutador. Sabe? Os números não estão exatos, mas você pegou a ideia. Sim. A máquina pensa que ela ainda é um computador com apenas 1000. Quando, na verdade, chegamos a 8000. Só que mapeando 1000 por vez. Então, no caso, por exemplo, essa técnica de você ter mais memória para esse hardware mais antigo é utilizado nesses jogos mais novos? É isso? Sim. O que faz com que o Mega Drive tenha um jogo recentemente desenvolvido que chega a 100 e poucos megabytes. Eu pensei, gente, Mega Drive é o caso do Fatal Fury, né? Do King of Fighters, esses jogos mais novos que estão sendo desenvolvidos para Mega, né? Eu não sei como é o esquema do Fatal Fury. O Real Bout também, né? O Real Bout, exatamente. Ele aqui não foi só o Bank Switch, ele fez também eles criaram um sistema operacional próprio para você poder criar os seus jogos no Mega Drive. É tipo uma engine, né? Isso, exatamente. E é uma coisa bem versátil. Eu pensava que eu só servia para jogo de luta, que nem o Mugen, mas o pessoal tá fazendo outros jogos também, de plataforma, escambau, como aquele jogo lá
de tiro da bonequinha lá, da cientista que foi infectada com o próprio vírus que ela estava pesquisando. Aí ela tem que dar um jeito, não de curar ela, mas de arrumar um jeito de conter o vírus, destruir o vírus, nem que ela precise ir junto, antes que ele espalhe. Um jogo não é um jogo de luta, é um jogo de tiro, mas feito com a mesma engine. Uma das coisas que eu acho interessante, Marcelo, é o fato de que isso meio que deu uma sobrevida e deu uma animada na comunidade de retro game, né? Porque tem essa coisa, né, das pessoas adquirirem os computadores antigos, adquirirem os consoles antigos, adquirirem, né, essas coisas que foram produzidas naquele momento, né? Mas eu acho que agora, né, com esse desenvolvimento de ou você melhorar jogos antigos que rodavam nesses consoles ou computadores antigos, ou você, por exemplo, pegar um jogo antigo e poder fazer com que ele venha a rodar num console que nunca foi feito, tipo, por exemplo, o Final Fight para Mega Drive, né? É um jogo que nunca foi feito. Ele foi feito pro Sega CD, né? Mas pro Mega Drive nunca saiu. E agora, né, o pessoal tem um desenvolvimento de um Final Fight para Mega Drive, né? Então isso é bem interessante porque dá uma sobrevida e o pessoal fica muito, muito animado. A discussão em cima desses jogos e dessas possibilidades, né, animaram bastante a comunidade retro game, né? Só uma correção, por favor. Existe um Final Fight para Mega Drive do Sega CD. Esse novo que desenvolveram, ele dispensa o CD. É um homebrew do Final Fight que roda em Mega Drive comum. Isso é muito doido, né? Ô, Fábio, fala aí, Fábio. Não, eu ia fazer só um comentário, uma coisa que veio na minha cabeça agora. Eu acharia interessante, imagina se nessa época a gente pudesse aproveitar o máximo desse hardware, né, dos videogames antigos, né, como eles estão fazendo agora, porque assim, infelizmente a gente não tinha tecnologia para isso naquela época, né? Isso que o Marcelo tá falando aí, entendeu? Você imagina o quanto de capacidade, né, a gente poderia ao máximo aproveitar desses consoles, né? Que eles tinham um limite, né, o hardware em si, né? Mas justamente como o Marcelo falou, e a gente, né, por causa da tecnologia da época, né? Era muito precário ainda, muita coisa não estava desenvolvida ainda, né? Mas eu fico pensando, né? E agora a gente pode ter essas tecnologias hoje em dia, né? Interessante isso, né? Era só esse comentário que eu queria fazer. Ô, Fábio, é doido demais esse daí, não. Uma contextualização, senhores. É porque as tecnologias antigas eram baseadas em memória RAM. Então, no melhor dos casos, CD. Estão me acompanhando? Tá. É uma memória que você carrega a parte que interessa da informação a cada vez. Como ela é mais lenta do que no caso do CD, é mais lenta do que uma memória RAM, então não é para ficar carregando toda hora, senão fica aquelas coisas desastrosas, como por exemplo a transformação do Shang Tsung, que o jogo para de repente quando ele vai virar outro boneco. Qual console que fazia isso? Qual era o console que fazia isso? Cara, porque no arcade era normal, era rápido. Qual console? Era o Sega CD? Todo na memória RAM. A transformação dele era instantânea. Mas em casos como, por exemplo, a versão para PC, em que ele ainda ia carregar o boneco seguinte do HD, ou algumas outras versões para computadores como Amiga, em que você está jogando muito bem, aí de repente ele vai carregar o Shang Tsung, e o carregamento dele é ainda mais lento do que o PC. Meu pai. Entendi. Então, isso aí, eu lembro do Mortal Kombat 1 que também tinha um lance quando você chegava em Shang Tsung, eu não lembro qual era o console, e também quando transformava no Goro, demorava um pouquinho também, uma fração de segundos no Goro. Também tinha isso. Lembra disso? No Goro? Era no Goro, aí transformava no Goro, demorava. Eu lembro disso, não lembro qual é o console. Mas eu consigo imaginar isso facilmente acontecendo no PC. Agora, veja bem, eu vi essa queixa, não foi no Mortal Kombat Me desculpe se eu errei. Acho que é do PlayStation 2.
Ah, tá. E nessas coletâneas de Mortal Kombat que emula o Aham. jogo, assim, o Mortal Kombat Deception, aí você libera um bônus lá que você volta a jogar o Mortal Kombat 1 emulado. Até aí tudo Uhum. bem. Aí você vai, papapá, e quando ele vai carregar o Shang Tsung, ele vai carregar o boneco no meio da luta, puxando direto do CD. Aí pronto, né? Dá aquela brochada. É como quando o cara para a partida de beisebol e fica lá esperando o que o juiz vai decidir. Por isso que o beisebol, tem países que não gostam de transmitir beisebol, porque o futebol você sabe que vai durar uns 90 minutos, com uns atrasos, com sei lá o quê, assim, um pouquinho mais de tempo, prorrogação, no máximo não passa de 110 minutos, 120 no pior dos casos, esse seria o tempo de um filme. O beisebol não, aquela coisa pode se arrastar por umas 3 horas, né? Dependendo de quantas vezes o cara vai parar a partida para ver alguma coisa, e não repõe o tempo, não desconta. Eu tenho, tipo assim, acaba que essa melhoria, essa reflexão que você fez, Fábio, e essa explicação que o Marcelo deu, elas trazem justamente pra gente pensar muito como é que a tecnologia vai aumentando, né? E a gente vai tendo a possibilidade de ter mais acesso a esses jogos, né? E aí, Marcelo, uma coisa que eu gostaria de destacar é justamente essa possibilidade de você ter de você ter os emuladores, né? E esses jogos, né, que antigamente estavam muito, vamos dizer assim, vamos dizer assim, distantes dos jogadores, né? Porque, tipo assim, a gente jogou esses jogos no arcade, jogou esses jogos nos consoles, mas a gente tinha uma certa dificuldade para poder acessar eles, porque ou você tinha que comprar, ou você tinha que alugar, ou pagar a ficha. Mas aí, a partir do momento que você tem os emuladores, né, e você tem as ROMs disponibilizadas para esses jogos, a gente teve a possibilidade de ter contato com eles, né? E eu acho que até parte do desenvolvimento desses jogos, né? Desses jogos modificados ou desses jogos melhorados, né? Se dá muito também pela possibilidade das pessoas terem acesso aos jogos antigos e os emuladores tiveram um bom trabalho com relação a isso, né? Eu lembro que quando eu tive meu computador, na época que eu estava na faculdade, né? Boa parte dos jogos que eu jogava, né, eram jogos de computadores através dos emuladores, né, e tipo assim, eu tive contato com jogos que eu nunca tinha visto na vida, né, por conta dessa disponibilidade. Não, o emulador é um museu desses jogos todos. Para a indústria não é interessante bancar e preservar essas paradas. Isso é puramente o fã preservando. Nós já estava tudo morto e enterrado. Tem uma coisa interessante, né? Que tipo assim, tem gente que critica bastante a pirataria e fala, mas gente, se não tivesse a pirataria, a gente não teria mais nada não, gente. E tava tudo fodido. Tava tudo fodido. Por exemplo, sei lá, eu quero jogar, sei lá, o Final Fight. O Final Fight 3 de Super Nintendo, né? E acaba que o Final Fight 3 Super Nintendo ele só tem ou do Super Nintendo ou na emulação. Então, se você não tem o Super Nintendo e se você não tem o Super Nintendo original com o jogo original, gente, você não joga o Final Fight 3. Mas isso, Mauro, não é só o Super Nintendo, o Nintendinho, tem vários jogos que você não... Ou você joga no original, né, no console, para quem consegue, e hoje para você conseguir um cartucho original é caríssimo, ainda mais que esses caras colecionadores, né, cada vez o jogo vai ficando mais raro, vai ficando mais caro, ou você parte para emulação. Então é justamente da emulação que a gente vai conhecendo coisas novas, coisas antigas, mas são coisas antigas, mas para nós acaba se tornando novo aquilo, né? Vai falar assim, caraca, tem esse jogo para Nintendinho, caraca, eu nunca vi, aí tu vai lá, joga, né? Isso deve ter acontecido com vocês várias vezes, comigo aconteceu muitas e muitas vezes. No Super Nintendo também foi muito isso, e outros consoles também, né? Eu acho que o emulador é sempre bem-vindo, e é um dos assuntos que eu gostaria de falar hoje, né? Sobre justamente a parte de emulação. Aham, sim.
Deus salve os emuladores. De todos os deuses que você imaginar do Olimpo, da Terra, de onde você imaginar. Deus salve os emuladores. Porque assim. Do tempo não, porque o Kratos matou o Jim. O Kratos Ele foi lá e... farinha com os nórdicos lá. O Kratos foi lá e acabou com tudo. Só falta ele querer acabar com os deuses da Índia também, do Egito. O Egito é o próximo da fila. Então, tá até saindo um pouco da pauta, tava um rumor de que o próximo God of War seria no Egito. Era um rumor. Agora já estão dizendo que vai ser Grécia Antiga. Só que estão querendo o Kratos, não esse Kratos agora papai, né? Esse Kratos aí tranquilão, né? E o Atreus chato pra caramba. Ninguém quer o Atreus chato pra caramba, adolescente, né? Isso aí, segundo a maioria, né? Eles querem o Kratos, aquele Kratos com sangue nos olhos, né? Dos outros, né? Então, aí tava especulando que se fosse... com sangue nos olhos. Eu tava especulando que fosse de novo na Grécia Antiga, mas aí eu não sei como é que seria, né? Ele arrebentou com tudo lá, né? Acabou com o Olimpo. Eu não sei. Você jogou o segundo jogo, Fábio? O 2 ou o Ascension? Não, eu tô falando dessa sequência mais nova, porque teve o de 2018 e depois teve o... Ragnarok. Você jogou o Ragnarok? Eu tenho o Ragnarok, ainda não joguei, por quê? Porque eu queria finalizar o de 2018, eu tenho de 2018, aí já finalizei. E ele tá lá guardadinho pra próxima lista. Mas como eu parei pra jogar Demon's Souls, então eu meio que... Mas eu vou jogar o Ragnarok, tá lá na minha lista. Guardado, né? Vou jogar, e ele saiu na Plus também, né? Apesar de eu já ter... que bom. Mas aí, independente de Plus ou não, que eu não tô assinando, assim... Eu assinei a Plus mais pra jogar contra lá o Jorginho, né? O Bisnaga, né? O Bisnaga, isso. Então eu assinei mais por causa disso. Mas como tá muito caro e tal, e acabando a minha Plus, eu jogo o Ragnarok que eu tenho, né? Eu comprei, eu fiz questão de comprar. Eu gosto. Senhoras. Pode falar, Marcelo. Desculpa arrastar o tema de volta, mas eu acabei de mandar pro zap de vocês o vídeo do Demons of Asterborg, que ganhou versão para Neo Geo, etc. Mas a versão que eu faço questão de mostrar para vocês é de Mega Drive, que é um cartucho de 100 e porrada. E eu não estou falando de preço, eu estou falando de Mega. Eu tinha visto esse jogo. O maior jogo do Mega até o momento era Super Street Fighter 2, que era 40. megabytes. Sim. Agora temos o Asterborg. E, nossa senhora, ele tira capacidade que eu nem sabia que o Mega Drive era capaz. Mega Drive, assim, saindo fumaça, né? Assim, pedindo arrego, né? Não, ele é um jogo muito bonito, Marcelo. Não? Muito legal. Eu acho, tipo assim, e eu acho que tem umas coisas legais, né? Que o pessoal utiliza o game design moderno, né, para esses jogos antigos. E aí, quer dizer, você tem a possibilidade de poder jogar, de você ter todo um desenvolvimento para esse retro, para essa comunidade retro, né? E é bom que, tipo assim, também sai para, por exemplo, muitos desses jogos que saem para Mega Drive, eles né? Gostam de falar retrô. Retrô, né? Também sai para Steam. Né? Tipo assim, é um desenvolvimento de indie, né? De retro games, né? Que sai tanto pro console, que dá essa sobrevida pro console, mas também é um jogo indie, né? Que você pode jogar no seu computador. Então, não, isso é doido demais. Né? Claro, há aqueles problemas também, né? O cara, nossa, ele tirou leite de pedra aqui no Demons of Asterborg, mas, o cara que fez o Fatal Fury, ele caprichou. O problema é que deu uma briga, né? Ele ficou decepcionado quando viu que o povo, por mais que ele apelasse, o povo passou a vender o jogo dele. Aí ele, vou parar o projeto aqui. Quem quiser que continue essa merda. E outra coisa, a SNK parece que também teve uma implicância, né? Não foi? Aconteceu um problema, não. Teve também esse problema. Ô, gente, você mexer com propriedade intelectual dos outros, né? É tipo, por exemplo, esse jogo que o Marcelo mostrou aí. Ele é um jogo que, tipo assim, é um jogo original, né? Não tem
Não tem, ele não, o cara que fez, ele não vai ter problema com propriedade intelectual, né? O fã gostaria muito de botar as mãos no troço que ele ama, né? Por exemplo, tem um cara tentando trazer o Robocop 1 de arcade pro Mega Drive já há anos. Ah, mesmo? Mas- Não sabia não, doido. Mas assim, só é doido até dar certo. Agora, tem os caras que acham mais garantido, por exemplo, fazer alguma coisa mais parecida com tipo esse aqui, o caso do Lethal Wedding, Casamento Letal, em que o cara, em vez de fazer o jogo do Sunset Riders, aí ele fez uma versão com noivas com carabina. Ah, é mesmo? Não, estou caramba. imitando meu jogo. Não estou imitando seu jogo de jeito maneira. Não, peraí, não é tão Sunset Riders quanto eu pensava. Olha, eu vou falar uma coisa. É nessas horas que eu falo, pô, Sunset Riders, pô, da Konami, né? Aí, quer dizer, você tem Castlevania também da Konami, você tem várias IPs da Konami que são excelentes, mas tu não vê a porra da Konami, desculpa a expressão, a porra da Konami pegar essas IPs que são excelentes e, pô, vamos fazer um novo Castlevania, pô. Vamos pegar Sunset Riders e tipo, vamos dar um brilho novo, né? Igual a SEGA fez com Street of Rage, né? Sabe, tem umas coisas na Konami, por isso que o Kojima saiu de lá e com razão, cara. Eles devem ser chato pra caralho lá. Eu vou falar uma coisa, eles devem ser E o mais porre, chato é cara. que eles venderam pra aquele pessoal que fabrica máquina de pachinko, que é aquele versão de pinball japonês valendo dinheiro. Sabe, vende Castlevania pra uma... Pô, passa pra Capcom, passa pra, sei lá, pra Square Enix, sei lá, passa pra outra empresa, pô. Tá fundo pra quem tá pagando mais, pô. É que nem esse príncipe saudita que comprou a SNK. A Passa Capcom pra não tem SNK, grana sei lá. pra comprar a SNK, mas o príncipe saudita, né, com aquele dinheiro coçando debaixo do turbante. Porque assim, sabe por que eu tô falando isso, gente? É um desabafo. Porque assim, ele teve o último State of Play do PlayStation, eu comentei com o Mauro. Sony, né? Da Sony, Foi um dos piores que eu vi, se não for o pior de tudo que já teve, né? Aí. Ou seja, não é estado de play, é estado de penúria. Não, horrível. Aí anunciou vários jogos lá, ok, tem jogos assim, pô. Que, ok, o Shinobi novo vai ser legal, né? O Shinobi vai ser doido aí. Aí o Metal Gear, o novo, né? O Delta, que é da Konami, né? Mas, enfim, já estava prometido, mas o trailer vazou antes. Algum estagiário deu mole lá e vazou, né? Já a surpresa que era pra ser. Você tem que ver também que vazamento nem sempre é vazamento. Às vezes é uma divulgação sem vergonha disfarçada. Pra ver se o troço vai ter recepção quando os caras lançarem. É que você dizendo que é um vazamento. Não, aí o que me irritou. Não, aí o que me irritou que a Konami lançou um jogo novo, vai lançar um jogo novo agora, mas só que é um jogo de um povo. O teu protagonista é um povo. Você vai ser um povo. É um mas o jogo meio fofo, né? Pô, o jogo vai ser bonitinho, sei o que. Cara, bonito jamais será vencido. Porra, sabe? Aí eu falo pra você, beleza, que lance o jogo do povo lá. Não tem problema, né? Mas cadê um Castlevania, gente? Cadê os jogos clássicos da Konami? Cadê um Contra novo? Sei lá, cara, sabe? Essas coisas me irritam muito. Eu tô falando. Isso tem a ver com a nossa pauta também, porque são. Tem aquele pessoal que arrisca o pescoço, né? O cara fez um Castlevania pra Intellivision. É o Intellivania. Só ia babar um pouquinho, falando que eu jamais acreditava que alguém em sã consciência conseguisse fazer um Castlevania 1 completo pro Intellivision, cara. O videogame que é um Atari com um pouquinho mais de vitamina. É isso mesmo. Aí quando tem um fã, Deus também abençoe, os deuses abençoem os fãs, né? Que produz essas maravilhas, né? Que pega lá um jogo clássico que a gente ama tanto. Você, sabe? Um jogo que tá lá no limbo, no esquecimento, aí pega esse jogo e, faz uma versão fodástica, né? Pra PlayStation 3 ou, sei lá, pra PC. Geralmente pra PC, né? Vamos botar assim, PC, né?
pô, geralmente pra PC. Porra, a gente tem que aplaudir esses caras. Esses caras deveriam tomar o emprego desse pessoal todo lá que tá na Konami, que tá nessas empresas, porque, cara, porra, o que esses caras estão fazendo? Os caras ficam fazendo jogo de povo, sabe? Jogo de. Pelo amor de Deus, pô. Aí isso me irrita muito, Mauro e Marcelo. Porra, sabe? Aí fica um negócio esquecido, um clássico desse esquecido lá. E não sai nada novo. E quando ninguém ficar nervoso por tão povo. Não, e quando lança um Castlevania, e quando lança um Castlevania, o último que saiu foi pra o quê? Pra mobile. Aí eu fui até jogar. Saiu pra Castlevania pra mobile. Eu posso dizer que eu joguei. Mas pelo amor de Deus, não é a mesma coisa, Marcelo. Não é a mesma coisa, não tem nada, sabe? Não dá ânimo, não dá ânimo de jogar. Não vão conseguir o mesmo dinheiro que eles conseguiam antigamente com as coisas de antigamente. O público é outra, a mídia é outra, e eles querem uma graninha um pouquinho maior do que a anterior. Então, o que fazer? Vamos adaptar o jogo para as mídias novas. Quem está dando dinheiro agora? Panchico. Vamos vender pro pessoal do Panchico. Quem é que está dando dinheiro agora? Console ou celular? Vamos fazer para celular. Coisa e tal. O pessoal está comprando cartucho? Não, tudo de Steam. Tá, vamos fazer uma versão para Steam. E é isso aí. Tem um monte de Zé Bunda também, que eles querem fazer com um público ali restrito. Um monte de Zé Bunda aí que não sabe nem que é Castlevania, não sabe nem que é Mega Man, sabe? Não sabe. Mas assim, é aquele lance. É a mesma lógica daqueles restaurantes que vende o troço caro pra caramba, na loja que vende troço caro pra caramba, e você pensa, por que esses caras não vão pra falência? Porque eles vendem para um público que se um comprar, já vale os 10 que não compraram. Quer ver? Isso que você tá falando, vou falar uma coisa. Eu vi uma enquete lá no YouTube, assim, tem aquelas enquetes de YouTube, né, que às vezes os caras jogam, né? Aí tinha lá, qual é o jogo que mais você gostou, alguma coisa nesse sentido que mais você jogou da Capcom. Aí teve vários jogos lá. Aí eu lembro que o cara botou assim, acho que era Mega Man. Aí botaram, não lembro se Street Fighter tava, agora não tô lembrado direito, acho que Street Fighter tava. Aí tava Resident Evil e não lembro qual foi o outro. Aí tinha lá o Monster Hunter. Sabe qual foi o mais votado? Não precisa nem responder, né? O Monster Hunter. Horrível. Foi o Monster Hunter. O Mega. Mas Monster Hunter é um jogo ruim? Não duvido que seja ruim. Mas tipo assim, eu votei no Mega Man. Eu votei no Mega Man. Né? O Mega Man foi o menos votado. De todos. Entendeu? Então, assim, é complicado, né? Por mais que eu ame Resident Evil, adoro Street Fighter, a gente cresceu jogando Street Fighter, mas eu votei no Mega Man por uma questão de. Porra, cara, é aquela coisa. A Capcom não é o Rei Midas, cara. A Capcom não é o Rei Midas, não é tudo que ela faz que vira ouro. Um jogo, por exemplo, da Capcom caiu no esquecimento, tinha o irônico nome de Remember Me. Lembre-se de mim. Bom, esse é o sentimento que eu te. Ô, Fábio, o Remember Me ainda tinha DLC pra você bater nos caras usando os golpes do Street Fighter em 3D. Mas fala, Mauro. Não, eu só queria poder falar um pouquinho sobre essa sua indignação, Fábio. E aí é coisa rápida mesmo. Eu acho que, tipo assim, essas empresas japonesas, empresas americanas, as grandes empresas, elas têm a propriedade intelectual dos jogos, né? E no caso específico da Konami, ela é uma empresa que atua em diversos setores. Ela não atua só no setor de videogame. Então, tipo assim, um dos motivos, né, dela não tratar as propriedades intelectuais dela da maneira que a gente gostaria é muito, talvez, essa falta de foco, eu acho, né? E eu acho que as empresas elas não estão muito preocupadas, né? Muitas delas não estão muito preocupadas com o jogador. Elas estão preocupadas em fazer dinheiro. Então, por exemplo, a Capcom durante muito tempo, né? Ela não estava aproveitando as propriedades intelectuais dela direito, entendeu? E aí, por exemplo, nesse momento ela está aproveitando um pouquinho melhor, mas ainda deixa muito a desejar. E a Konami é esse trem que ela começou agora a fazer algumas coisas, né? Fez o remake do Silent Hill, né? Tá fazendo algumas coisas, mas realmente ainda tá deixando muito a desejar. Então acho que
a gente, tipo assim, eu não tenho expectativa nenhuma com relação a essas empresas grandes, sabe? Eu acho que elas vão investir onde elas acham que vai dar dinheiro. Então, por exemplo, a Capcom investe muito em Monster Hunter, investe muito em Resident Evil, investe muito pouco em Mega Man, porque, tipo assim, Mega Man é uma franquia que vende muito pouco, Fábio. Não, mas você tá coberto de razão, Mauro. Eu penso igual a você. Infelizmente, é o que acontece porque é mercado. É a lógica do mercado. Eles querem focar num público, até tô te interrompendo, desculpa te interromper, mas eles querem focar no mercado porque eles estão pensando nas novas gerações. Eles estão pensando no público com a idade do meu filho, com a idade da sua filha, né? Então, da galera mais nova. Porque assim, eu não tô dizendo que Monster Hunter é uma porcaria, é uma merda, assim, não faz do meu tipo, tá, de jogo. Mas, por exemplo, o Arthurzinho, meu filho, ele adora Monster Hunter, ele pediu pra eu comprar, ele pediu pra eu comprar o Monster Hunter, eu comprei. Eu falei, não, filho, você quer jogar o Monster Hunter, eu compro pra você, eu comprei pra ele. E ele tá adorando jogar Monster Hunter, mas não é um jogo que eu vou pegar e vou jogar aquilo com a maior felicidade do mundo, aquilo não faz meu tipo, não faz meu tipo de jogo, sabe? É bem isso mesmo, e aí acaba que, tipo assim, a gente fica muito nessa expectativa de ter um novo Mega Man, de ter um novo Castlevania, e na verdade, tipo assim, infelizmente a gente deveria não ter tantas expectativas, tanto com a Capcom, tanto com a Konami, tanto com qualquer outra empresa de videogame, porque efetivamente as empresas grandes, elas estão muito preocupadas no que vai fechar a conta, entendeu? Por exemplo, hoje você tem diversos desenvolvedores indies fazendo jogos como Castlevania, entendeu? Porque eles entendem que, tipo assim, isso é uma lacuna e o fato da Konami ou da Capcom não preencher essa lacuna, acaba que, tipo assim, eles têm uma oportunidade, né? Então é complicado mesmo, sabe? Eu acho que a gente precisa, de uma certa forma, tentar diminuir as nossas expectativas e também tentar ver outras alternativas, né? Com relação a esses jogos, né? Por exemplo, hoje eu joguei um jogo que se chama... deixa eu ver qual é o nome dele. Rapaz, esqueci o nome. Eu tô ficando... Ele se chama... É indie? É jogo indie? É um jogo indie. É um Castlevania-like. O nome dele é... Deixa eu ver... Os jogos só... recente, isso. Deixa eu ver... Lords of Exile. Eu cheguei até postar lá no grupo do Bar da Genilza. Ele é um jogo Castlevania em pixel art, que tem música em chiptune. Só que você não joga com o Simon, você joga com o personagem original. Mas ele tem todas as características de um Castlevania clássico. Lógico, tem melhorias com o controle moderno. Me passa no privado no final do podcast. Vou te passar. E ele é um jogo barato, sabe? Tá tipo assim, acho que eu comprei ele por R$30. É PC, né? Na Steam. Então, ele acaba sendo tipo assim, e esse é um dos jogos. Eu tenho uns 4 ou 5 jogos tipo Castlevania indie que foram lançados ano passado, né? E que estão sendo lançados. Então, na verdade, o fato da Konami não produzir um Castlevania novo, tanto um Castlevania tipo o Castlevania 3, Castlevania 1, né? Sim. E ela também não lançar um jogo tipo Metroidvania, tipo Castlevania, acaba criando uma lacuna muito grande, né? E tipo assim, gente... Pode falar, desculpa. Não, você tá certíssimo, Mauro. É porque assim, quer ver? Eu vou te dar um outro exemplo rapidinho, que vem na minha memória. Você lembra daquele jogo Bloodstained? Sei, eu joguei e tenho ele. Jogaço, eu tenho ele pro PlayStation 4. Eu fiz questão de comprar ele, eu comprei na promoção na época. E tem DLC, ele tem a versão 8-bit, né? Isso, também. Curse of the Moon. Isso, cara, que jogo maravilhoso. Que jogo. A gente joga com a Miriam. Cara, sim. E, cara, que jogo maravilhoso. É isso que eu falo. Aí é nessas horas que eu mando a Konami ir pra casa daquele lugar, né? Então, porque assim, a minha raiva, Mauro, é essa. Porque assim, deixar uma franquia morrer, porque assim, a tendência que vai acontecer é uma hora essas franquias morrerem. Ou alguém em sã consciência
que tem, assim, que pegaram a nossa geração, principalmente, né? Chegar, não, eu vou ressuscitar essa franquia que foi da minha época, sei lá, vou fazer um Battletoad de novo, né? Vou fazer pegar um Ionoid, lembra do Ionoid? Lembro do Ionoid. Porra, vou fazer um novo Ionoid, sei lá, entendeu? O pessoal fez um jogo, pá. O pessoal fez um jogo de um boneco de propaganda de uma pizzaria americana. Muito doido o Ionoid. Ionoid é maravilhoso. Era maravilhoso. Eu adorava aquele jogo. Muito doido. Pô, e é isso, mano. Mas isso aí é um pouco de desabafo e também tem um pouco a ver com o assunto que a gente tá falando, da coisa dos consoles. Porque tem a ver com os consoles antigos. E a gente cresceu vendo esses jogos. Uhum. A gente cresceu vendo emulação. A gente joga os emuladores até hoje. Por mais que hoje o PlayStation seja meu console base e eu jogue lá no meu PC também, mas assim. Cara, de vez em quando, Mauro, me dá vontade de ligar lá o PC quando ele quer ligar, né? Daquele problema que eu tô. Mas, assim, me dá vontade de pegar o PC e jogar coisas antigas da nossa época. E, assim, às vezes eu pego um jogo, não só da era 8 bits, 16 bits, 32, mas, tipo assim, às vezes eu pego um jogo de PC bem antigo. Tipo assim, tu sabe que eu adoro jogo de Segunda Guerra, né? Jogo de Guerra Mundial e tal. Sim. Então, a Activision, com essa febre de Call of Duty, né? Ainda mais agora esse Call of Duty novo, Black Ops 6, o cacete, que é guerra moderna, é tudo arma tecnológica. Eu já tenho uma afinação, uma simpatia maior por Segunda Guerra, né? Eu gosto mais da coisa mais antiga, da Segunda Guerra Mundial. E da Primeira Guerra Mundial também eu gosto mais. Battlefield tem muito isso. E eu peguei esses dias aí o Medal of Honor. Você deve lembrar. Lembro. É um jogo que o pessoal sempre tá resgatando, falando bem dele, né? Então eu peguei o Medal of Honor pra rejogar. Tem uma versão chamada Medal of Honor War Chest. Que é uma trilogia. Ele é o Medalha de Honra, Medal of Honor Allied Assault, que é o jogo principal, e vem mais duas DLCs. Que na época, a EA, quem produziu esse jogo foi a EA, né? Então, quando a EA lançou esse jogo lá no final da década de 2000, final da década de 2000, por aí, 2001, né, mais ou menos, esse jogo fez muito sucesso, principalmente no PlayStation 1. PlayStation 1, a galera pirou com esse jogo por causa da trilha sonora. A trilha sonora, quem ajudou foi nada mais nada menos que o Steven Spielberg. Ele é um jogo que o Steven Spielberg se envolveu pessoalmente, né? Exatamente. E quando você joga esse jogo, até para os dias de hoje, o padrão, eu amo a trilha sonora desse jogo. Eu acho a trilha sonora desse jogo muito mais nota 1000 do que o próprio Call of Duty da Segunda Guerra. E olha que Call of Duty da Segunda Guerra é muito bom. Ele é muito bom. É muito bom. Mas o Medalha de Honra tem uma coisa especial no meu coração. Eu tô falando isso porque foi o primeiro jogo mesmo legal de Segunda Guerra que eu joguei. E quando eu joguei, eu fiquei fissurado daquele jogo. E foi justamente a primeira vez que eu joguei. Foi aonde? Foi na Lan House. Eu não tinha PC na época. Tá. E foi numa época de Counter-Strike, que tava a de Counter-Strike. A galera queria jogar multiplayer, né? Jogar Counter-Strike. E eu joguei muito pouco Counter-Strike. Joguei um pouquinho e tal, mas chega uma hora que você quer jogar jogo single player. E tinha uma Lan House lá aqui em Bangu que tinha o Medal of Honor de PC. Aí eu foi paixão à primeira vista, né, cara? Jogando a trilha sonora do Steven Spielberg, você ambientado na Segunda Guerra, aquilo pra mim era o futuro. Né? E a gente tá falando, Mauro, de 25 anos atrás. Ou seja, 2000, 2001. Né? Uma coisa que você tá falando, que eu acho que é importante, que, tipo assim, a gente tem muita restrição com jogos, porque é isso, né? Ele saiu para PlayStation, ou ele saiu para uma outra plataforma. E no caso Medal of Honor, ele saiu também numa versão para PC, mas tem jogos que às vezes só saem para os seus consoles de origem, né? E aí, quer dizer, se você não tem emulação, se você não tem, por exemplo, uma coletânea desse jogo para um console mais novo, a gente acaba não tendo acesso a esse jogo, sabe? Então acaba que essa coisa do PC Game, né, da emulação, é muito importante justamente para a gente poder jogar os jogos, para a gente ter contato com essas experiências que às vezes a gente não... por exemplo, um console que eu não tive muito contato foi o PlayStation 2 e o PlayStation 3.
Então, o contato que eu posso ter desses consoles é agora. Eu tenho um PC e tenho emuladores para esses dois consoles. Então, por exemplo, se eu sentir vontade de jogar algum jogo de PlayStation 2 ou PlayStation 3, eu hoje tenho a oportunidade de acessar através da emulação. Mas, tipo assim, gente, esses jogos não estão... A maior parte desses jogos não estão disponíveis para o PlayStation 5, não estão disponíveis para o PlayStation 4, entendeu? Então, se você não tem a emulação, você acaba perdendo muito dessas coisas. E o Medal of Honor, né, é um dos jogos, né, que ele não é muito fácil, ele não é um jogo muito fácil de ser acessado pelas essas plataformas mais novas, né? Então, é importante você ter outras alternativas para você poder jogar essas coisas, sabe? E Mauro, a gente... Fala, continua. Eu vou falar, tipo assim, eu gostaria de relatar uma experiência que eu tive. Que, tipo assim, na época que saiu o PlayStation 3, o Xbox 360, eu acabei comprando o Nintendo Wii. Sim. E o Nintendo Wii, né, os videogames da Nintendo, eles já saem antigos. Ele já é um videogame antigo na geração dele, né? Porque geralmente ele tem um hardware inferior, né? E a Nintendo acaba fazendo milagre com esse hardware mais modesto. Sim. E aí, o que acontece? Hoje, eu ainda tenho esse Nintendo Wii, e ele é uma plataforma que foi desbloqueada, né, pelo pessoal da comunidade, tem vários homebrews para ele, e eu consigo jogar vários emuladores dentro dele. Eu pego as ROMs na internet, pego as coisas, e ele é um videogame, né, que me permite... Então, tipo assim, é uma experiência muito bacana. Ele é um videogame que se recusa a morrer. É lógico que, tipo assim, o Wii U também tem isso, né? E outros videogames também, por exemplo, PS4 dá pra fazer isso também. Mas eu tenho uma experiência muito, muito bacana com o meu Nintendo Wii, porque durante muito tempo eu jogava os emuladores nele. Né, eu não tinha um PC que pudesse rodar as coisas direito, então, tipo assim, eu usava ele muito para poder jogar os jogos antigos, entendeu? Então, tipo assim, é um videogame que acabou que a Nintendo descontinuou, ela não dá mais suporte pro Nintendo Wii, né? Mas ele ainda é apropriado muito pela comunidade, ela disponibiliza maneiras de você acessar os jogos de Nintendo Wii e também de outros emuladores, além de outras funções que o console faz se ele tiver desbloqueado, né? Então é muito interessante. Mauro, isso que você falou, esse relato aí que você deu, muito interessante que você falou. Aconteceu a mesma coisa comigo, porque assim, do Wii, essa experiência do Wii, porque o primeiro console que meu filho, o Arthurzinho, teve foi o Wii. E eu lembro que quando eu comprei o Wii, eu comprei o Wii, inclusive eu comprei esse Wii usado, né, de um conhecido. Mas ele tava novinho, veio direitinho, né, e tal. Só o Nunchaku lá, que um dos Nunchakus que não veio muito, assim, 100%. Mas o outro tava bom, né, e meu filho tem esse console, ele tem esse console até hoje. Porque ele tem lá o PlayStation 4, ele joga o PlayStation 4, mas ele diz que de vez em quando dá vontade de jogar o Wii por causa que ele ama Smash Bros, né, então ele adora. Então, assim... na verdade fui eu que botei os jogos, né, no pendrive, né, eu fiz várias homebrews ali com emuladores, né, e vários jogos assim de Super Nintendo, tem jogo de Nintendinho, né, tem jogo de GameCube, né, então assim, dá pra você botar muita coisa. Eu só não enchi muita coisa assim, porque assim, eu quis botar o que ele mais gosta, né? Porque não, esse Wii, Fábio, é um console mega bagunçado, dá pra fazer muita bagunça naquele trem. É muito bom. Então, assim, esse relato que você deu, Mauro, é interessante porque eu também sei o que é isso, né? Das homebrews, botar os emuladores e assim... Eu lembro que no início foi meio complicado, porque assim, eu tive que pegar muito tutorial na internet. Você não era tão simples não. Eu tentei rodar eu cheguei a rodar o PlayStation 1, não lembro se eu consegui rodar o PlayStation 1. Eu não tô lembrado agora. É mais difícil rodar o PlayStation 1. Eu tentei. Na minha época de Blame eu consegui, mas não era tudo que rodava não. Tinha uns que pegavam, outros que não pegavam e outros que o bicho pegava. Agora, eu posso passar uma experiência aqui que eu não contei ainda, dos consoles antigos, né? Pode falar. Eu não sei se eu já falei isso em outros podcasts, mas eu já tive o Sega Dreamcast, né? Então, assim,
É porque assim, você disse, Mauro, que nós estamos no mesmo barco, tá? Você disse que não pegou muito bem a geração do PlayStation 2 nem do PlayStation 3. Então a gente tá no Isso. mesmo barco. A gente tá no mesmo barco porque o PlayStation 2, quando eu peguei a primeira vez, foi emprestado pra jogar Resident Evil 4, que tava naquela febre do Resident Evil 4. Eu tava querendo muito jogar. E eu peguei com um colega, ele deixou comigo e consegui terminar o Resident Evil 4 no PlayStation 2 dele. Mas não era meu, né? Porque o PlayStation 1 eu cheguei a ter. Usado também, comprei usado e cheguei a ter. Mas joguei muito pouco nele. Mas o Dreamcast, eu usei ele até o último limite dele. Assim, eu comprei ele novinho, zerado, lá na rua São José, lá no centro, na RPJ Games. Você deve lembrar, né? Comprei lá. Aí veio com o King of Fight 99, eu comprei o King of Fight 99, o original japonês, que eu tenho até hoje, e veio o Sonic Adventure. Aí, nessa época, o que acontece? Nessa época você só tinha jogo original, né? Você não tinha pirata pro Dreamcast. Aí já tava rolando a pirataria pro PlayStation 1, a rodo, porque era a época de Sega Dreamcast e PlayStation 1. Aí, quando entrou o PlayStation 2, foi que o Dreamcast começou a dar aquela caída, né? Começou a cair as vendas, começou a cair a popularidade do Dreamcast, mas em compensação no camelô tinha jogo a rodo pirata. Muito jogo pirata de Dreamcast. E foi aí que eu comprei a maioria dos jogos piratas, inclusive o Street Fighter. O Street Fighter. Fala. Só pra confirmar, você pegou no camelô jogo pirata de Dreamcast ou de PlayStation 2? Não, de Dreamcast. PlayStation 2 eu não tive, Marcelo. Eu peguei emprestado. Pra jogar o Resident Evil 4. Quem tinha jogo pirata a rodo no camelô, PlayStation 2. Não, sim, é porque assim, eu não tinha PlayStation 2. Fala, Marcelo. Não, eu tô falando isso, Marcelo, porque assim, quando eu peguei o PlayStation 2, eu peguei emprestado. Aí foi pra jogar Resident Evil 4 e também o God of War. Os God of War 1 e o 2, né? Tava esquecendo desses também. E eu peguei emprestado. E esses aí você encontrava pirata em qualquer barraca de esquina. Você encontrava qualquer jogo pirata de PlayStation 2. Era fácil, né? Vocês lembram disso? Como diz na música do God of War, tinha de Paraty até Paquetá. Aí tinha um cara aqui Vou pra Paraty, vou pra Paraty, vou pra Paraty, então vou para Paquetá. Peguei a referência. Então, aí tinha um cara no camelô de Bangu, quando não tinha nem aquela cobertura que não ajuda porra nenhuma também, o sol, que não abriga nada daquele sol, quando na época que não tinha, né? Tinha só um cara que vendia jogo pirata de Dreamcast, ele era o único dali. O resto vendia tudo PlayStation 2. E eu comprava com ele os jogos de Dreamcast, pirata. Foi lá que eu também comprei o Street Fighter 3, o Third Strike, né? Pirata, eu tenho ele. Até hoje. Então eu tinha, sei lá, eu vou botar assim uma faixa. Eu comprei, pirata. Eu tinha. Porque se é pra ter jogo pirata, tem que ter o jogo que a pirata é um dos protagonistas. Não, meu Deus do céu. Não, claro. Não, eu tinha o jogo, Marcelo, eu tive, sei lá, pra lá de, sei lá, mais de 60 jogos. 99% dos meus jogos eram piratas, pô. Eram piratas, mas assim, todos rodavam. Mas todos rodavam muito bem, o Mauro e Marcelo. Rodavam muito bem. Rodavam perfeitamente ali no meu. Eu tive Rival Schools, eu tive Marvel vs Capcom 2, eu tive todos os The King of Fighters que saiu pra ele, todos os Resident Evil, né? Que foi do 2, o 1 não teve, mas teve o 2, o Code Verônica, o 3. Né? Quem teve assim, Dreamcast sempre elogia muito bem o console, diz que era muito robusto, né? Aí eu vou chegar onde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar realmente. Foi o primeiro console na minha vida que eu joguei jogo de emulador. Tinha emulador de Super Nintendo e Nintendinho pra Dreamcast. É mesmo? Que doido. Doido demais esse trem. Tinha. E eu joguei. O pessoal desenvolveu o GTA, acho que 3, pra Dreamcast.
Sim. É mesmo? Mas Caraca. Não, tem uma galera. Tem uma. É o Boba Fett, mas é o 3 que tem pra Dreamcast. Não, até hoje tem uma galera que trabalha no Dreamcast ainda lança uns joguinhos aí pra ele, né? É mesmo, não, que Lá doido. tem, Sabia tem. disso não, pensava que o pessoal desenvolve muita coisa pra Nintendo, Mega Drive, Super Nintendo, né? Mas pra Dreamcast eu não sabia não, ó, eu vou Tem, ficar mais tem. A atento. palavra-chave é Homebrew. Procura depois Homebrew e tu vai ver o que os malucos estão fazendo para os aparelhos. É. Homebrew. E Homebrew. Homebrew, sim, tô ligado. É, feito em casa. Sim. E vou falar uma coisa, eu tenho um carinho muito grande por esse console, porque o Dreamcast, eu joguei, como eu falei, eu joguei muito nele. E assim, cara, eu tinha, na época, eu tinha dois joysticks e ainda tinha aqueles memory card, porque assim, o memory card do Dreamcast é aquele chamado VMU, né? Que você era o Virtual Memory Unit, né? Que você tem a telinha, né? Vocês devem lembrar. Uhum. E o legal é que quando você jogava, por exemplo, Resident Evil, o Code Verônica, eu vou ver na minha cabeça agora. Você jogava o Resident Evil, o Code Verônica, por exemplo, aparecia a barra lá de Life na telinha do VMU. Ah, então, que doido. Legal, aparecia. Se o teu Life, você precisasse consumir as ervas, né, do Resident Evil, aparecia no VMU direitinho. Então era legal essas paradas, né? O Shenmue, eu tava falando isso com o Marcelo hoje, ele até perguntou o que é o QTE, né? Que é o Quick Time Event, né? Que são aqueles jogos que você deve estar... Quick Time. Sim, eu botei lá no grupo, Marcelo, você não deve ter visto a resposta. Eu botei. Não devo ter visto. Por isso que eu pergunto. O Quick Time Event, que vocês sabem, é justamente aquele modo que você não mexe o personagem, você tem que apertar o botão na hora certa, mexer a alavanca para a esquerda, para a direita, vocês sabem disso. Uhum. Então, esses momentos de Quick Time Event que eu conheci no Shenmue, né, aparecia no VMU também, entendeu? Então, na telinha. Na telinha. No Sonic Adventure, por exemplo, tinha uma espécie de Tamagotchi lá que você criava, você não podia deixar eles morrer de fome, essas coisas. Tinha tudo na tela do VMU. E sem você jogar o jogo, você tinha que ficar alimentando esses bichos, né? Coisa chata do caralho, né? Mas pra quem gosta, né? Você ficava criando essas merdas, desde filhote até eles crescerem. Tu é criança, depois para ver adulto, o nome disso é filho. Isso! Marcelo, puta merda. Ai, maluco. Então é isso, o que eu tenho a dizer do Dreamcast é isso, né? É um console que. Eu gostaria de voltar a ter um Dreamcast, se eu conseguisse um Dreamcast aí funcionando, usado, né? Videogame muito bom, ele é muito divertido, sim. É muito bom. Mas é isso. Não, ótimo relato, Fábio. Marcelo, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu tenho uma seleção de jogos aqui que eu quero falar, mas fala aí, Marcelo. Não, vamos ver a sua seleção primeiro. Agora eu tô curioso. Tá, tipo assim, a gente, nessa vibe de novos jogos para consoles antigos, eu comecei a ver uns canais aí no YouTube. E aí esse jogo que você mostrou, Marcelo, é um dos jogos que eu vi, né? Eu achei muito bacana. O tal do... Como é que é mesmo o nome? Demons of Asterborg. Eu fiquei impressionado com ele. E tipo assim, enquanto a gente tá conversando aqui, eu tô vendo o vídeo, né? Em silêncio. E caramba, cara, esse jogo é um jogo impressionante. Ele é um jogo impressionante, até para os dias de hoje, para os jogos que são desenvolvidos hoje. E é difícil acreditar que isso roda no Mega Drive, mas é muito, muito, muito interessante. Eu tô pensando, cara, assim, ele é impressionante para mim em vários níveis. Porque dentro do que eu falei, o jogo propõe-se a usar toda a memória do Mega Drive. E, imagina como os caras arquitetaram isso. Para você usar
toda, o que não é absolutamente toda. Você tem que ter um Aham. programa base para carregar o resto das paradas em certos pontos, mas, pô, então, quando ele carrega, o que sobra na memória para carregar o resto, para aproveitar o máximo possível? Deus do céu! O cara fez um trabalho. Não, tô olhando aqui. Nossa Senhora! Deve ser um. O cara merece um Oscar. Se tivesse um Oscar para programa, meu Deus, eu não tenho vida. E fiz um programa espetacular, devia dar para ele a categoria de ouro. Não tem. Ainda estou aqui. No caso, como é que ele fez isso? Com certeza. Muito, muito, muito impressionante. E aí tem alguns jogos que eu selecionei aqui, que é o Formerdal, que ele é um RPG de turno, e ele parece até um jogo 16-bit. Eu vou estar colocando na descrição esses jogos que eu vou estar citando aqui para depois vocês olharem. Formerdal, né? Quero dizer, se o jogo ficou o mesmo, então ele não é só formidal, ele é formidável. Formidal. Tem o Super Sunny World, que é um jogo de plataforma que é uma menininha, é um jogo tipo Super Mario, só que é com uma menininha. E ele é um jogo bem bacana. Que nem Giana Sisters. Hã? Que nem Giana Sisters. Não, desculpa. Giana Sisters. Que começou com um clone descarado de Super Mario Bros. 1. Depois eles resolveram fazer um revival desse jogo e pô, ficou muito maneiro, porque cada uma das irmãs inverte e espelha o labirinto. É como se uma fosse o dia e outra fosse a noite. Formedal o nome do jogo? Depois me passa o link, Marcelo, porque aí eu coloco na descrição também, né? Porque esse daí eu quero ver. Só um minuto aqui. Eu realmente não consegui achar o tal do Formedal. Vou para Giana Sisters. Tá, tudo bem. E aí tem um outro jogo também que... Pode falar. Não, continue. Tá, então tem um outro jogo também de shmup, que é o Tou Yoko Senki. E ele é um jogo também para Nintendo, né? Feito para Nintendo 8-bit, né? Mas... E ele é um shmup muito, 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 muito interessante, porque ele tem os inimigos enormes, né? Ele tem uma dinâmica bacana. O Nintendo 8-bit já tinha shmups bem legais, tipo Gradius 2, né? Tipo Salamander Life Force. Ele já tem uma certa tradição com esse tipo de jogo. Mas eu gostei bastante do Shou Yoko Senki. E o último que eu cheguei a ver... Shou Yoko Senki é um jogo show, né? achei ele show. E tem o último que eu vi, é o Black Geo Reborn. Ele é um jogo de aventura e ação, né? Ele tem para Super Nintendo, Mega e Nintendo, né? E você joga com um bárbaro, tipo Conan. Ele é um jogo bacana. Não é tão bacana quanto esse jogo que o Marcelo trouxe aqui, né? Pra gente poder ver. Quer dizer, pra gente ver não, pra gente comentar, né? Mas ele é um jogo que promete, sabe? Eu acho que já tem demo já tem demo no site do desenvolvedor, então dá pra gente jogar. Já tem. Esse o Black Geo Reborn. Então recomendo bastante, né? E Marcelo, você tem mais alguma coisa pra falar? Fábio? E senão a gente encerra, a gente se despede e encerra. Se tiver mais coisa para falar, a gente fala. Eu tenho, vocês não têm. Vocês não têm. Olha só, também desses videogames que se recusam a morrer, tu viu como é que o Mega Drive salvou 2 videogames? Não, desculpa. Mortal Kombat salvou 2 videogames? Não fiquei sabendo não. Tem um cara que ele resolveu construir, por engenharia reversa, o Mortal Kombat 1 para Jaguar e outro que resolveu fazer o Mortal Kombat 2 para 3DO. Caraca. Esse segundo, eu acho que ele teve menos trabalho, porque o jogo praticamente caiu em
A expressão não é domínio público, mas liberaram o código-fonte dele completo no ano passado, se não me engano. Ah, tá. Kombat 2. Ou seja, se o cara vai, compila o programa, faz um porte para 3DO e beleza, ele tá fazendo. Não só, por enquanto, tem as mesmas coisas que o jogo tem, como ele ainda resolveu botar algumas coisinhas dele. Por exemplo, o cenário do deserto do terceiro jogo, só que com um monte de jogos abandonados de 3DO que eram clones da proposta do Mortal Kombat. Entre eles o Way of War, se eu não me engano, lá tudo enterrado. O Way of War. E um outro Fatality lá que o cara se decompõe em pixels. Nó, caramba. É mais pra dizer que, olha, mãe, eu fiz um troço maneiro, mas assim, é meio feinho. Entendi. Assim, o legal é que eu não sei até onde o pessoal tem acesso a essas coisas. Como eu disse, o Mortal Kombat caiu liberaram o código-fonte. Aí é isso, os caras fizeram, parece até que é combinado. Eles fizeram Mortal Kombat 1 para Jaguar e o Mortal Kombat 2 para 3DO. 2 videogames que já estão mortos e enterrados, principalmente o 3DO, porque o fato de terem passado os jogos deles todos, sem exceção no PlayStation 1, fez com que ele não deixasse saudade. Road Rash, Super Street. O legal disso é que. Caramba, pensar, o 3DO não tem explosivo. Não, o 3DO ele tinha o quê? Diga. Deixa eu ver, lembrar da época. Porque, tipo assim, eu só tive contato com o 3DO na época do André, né? O André tinha comprado um 3DO e aí eu lembro de ver o Way of Warrior lá na casa dele. Mas tinha outras coisas, né? Não vi passarem para mais lugar nenhum, mas eu posso estar errando na pesquisa, que eu estou tirando de memória. É aquele jogo do Batman. E teve gente que subiu no YouTube como episódio perdido do Batman, porque como ele tinha muita cena animada puxada do CD, aí fica interessante, né? Quase para montar um episódio de Batman daquele jogo. Série animada. Gente. Bons tempos. Sim. E não posso esquecer do cara insano que converteu o Caça-Fantasmas, ele mesmo que a gente jogava no Master System, para Intellivision. E aí teve outro que falou, cara, eu posso fazer melhor. Aí o cara fez a edição definitiva com cartucho que brilha, e até mesmo compatível com a IntelliVoice. Se o fantasma, se você errasse em capturar o fantasma e ele acertasse um dos teus caça-fantasmas, ele mostrava uma ceninha parada lá e a voz dizia, pô, ele mesmo abusou! O Intellivision tinha voz? O Intellivision tinha um acessório para voz. Era o IntelliVoice. Aí o pessoal só que só era compatível com 4 cartuchos, porque só 4 resolveram fazer voz para ele. Entendi. Aí o que acontece? O pessoal do Homebrew pensou, pô, por que não usar esse troço? Ainda mais agora que com esses emuladores de FPGA, que é o aparelho que pensa que é o videogame, aí os caras podem mudar o core lá para virar Intellivision. Já com o IntelliVoice e outros parafernálias tudo incluído. Isso serve para todos os consoles? Não, assim, o jogo certo. Se você colocar um IntelliVoice de verdade no Intellivision e rodar esse jogo, ele vai achar e vai aproveitar. Eu posso mandar o vídeo, se você quiser. Manda. Queria dar um adendo aqui, como você estava falando aí antes do 3DO. São duas coisas, né? Fique à vontade, a gente vai parar de falar do tema principal e vamos passar a falar mal de você. Não, o que acontece?
a coisa do 3DO, eu lembro muito bem dessa época aí do André da Vila, Mauro. Você lembrou? Sim, lembro sim. desse jogo, eu lembro do Rod Hash, né? Dele jogando lá. Eu lembro acho que do Mad Dog McCree, né? Aquele de faroeste lá. Que é o protótipo do Red Dead Redemption. Tinha muito jogo que era isso, interativo, né? Com vídeo, né? Pra fugir dos tiros. Isso. Só que eu queria lembrar que tem um jogo que eu acho bem honesto pro 3DO, por incrível que pareça. Vocês lembram do Yu Yu Hakusho do 3DO? Vocês chegaram a jogar? Caramba, eu lembro, cara. Pô, era Eu legal, lembro. cara. Era Era legalzinho. legal. Era legal, sabe por quê? Porque tinha as cenas do desenho, né? O jogo, ele se passa no Torneio das Trevas, né? Do anime. E, cara, era legalzinho. Eu gostava daquele jogo. Achava ele... Abertura animada, escolha de boneco animada, que você escolheu o boneco com o pio, Isso. e aí o boneco que você escolheu vinha andando pra frente. E eu Gente, gostava muito da trilha sonora dele. Eu não lembro de mais nada. Eu não lembro mais nada. Fábio, você trouxe isso. Agora eu tô lembrando, mas antes de você falar, eu não lembrava disso. Eu vou O Mauro escreveu puxar- um livro de memória, ele vai escrever só as amnésias dele. Não, era isso que eu queria lembrar, era sobre isso, né? Dessa época do 3DO. Bônus stage. Bom, pessoal, agora a gente está aqui na nossa sessão de bônus stage, onde a gente faz alguns destaques, né, e algumas coisas que a gente achou legal durante esse último período e que a gente ou viu, ou leu, ou jogou, ou assistiu, né, e a gente quer compartilhar com vocês. Bom, Marcelo, fala aí o que você acha, que você achou de legal nesse último período. Para a sessão bônus stage de hoje, eu recomendaria o filme do Capitão América Admirável Mundo Novo, que é o filme do Capitão América sem Capitão América, mas deixa pra lá. Apesar do número de refilmagens, eu curti, o filme tá maneiro. Garanto que tá bem melhor para assistir que Marvels, mas eu sou suspeito para falar, eu fui assistir com meia entrada, então para mim não foi prejuízo. Não chega a ser o Capitão América Soldado Invernal, mas ele parece um bom piloto daquele seriado do Falcão e o Soldado Invernal. Eu recomendo. Se tiver com um tempinho sobrando, pode ver sem medo. Na parte de jogos, eu acho que não é novidade nenhuma que eu tô curtindo uma apaixonite pelo jogo do Robocop Rogue City, Cidade Desgarrada. Em que, assim, apesar de ser um jogo que o personagem não pode... Um jogo de tiro que o personagem não pode pular, não pode abaixar, e que correr é uma dificuldade enorme, né? Você pode no máximo andar mais rápido ou depois comprar uma opção para impulsionar o personagem. Então, o pessoal do Fortnite vai achar esse jogo maçante. Mas, poxa, para quem curtiu os filmes do Robocop, esse jogo é obrigatório, cara. Ele é muito bom. Os caras botaram tudo que tinha direito, botaram tudo que eu queria botar lá. Nossa senhora. Assim, você estranha alguns detalhes, né? Por exemplo, o Robocop nas primeiras vezes ter que ficar recarregando a arma toda hora, sendo que nos filmes você não via ele recarregando a arma. Para ser justo, ele recarregou uma vez no primeiro filme e outra vez no segundo filme. Mas, poxa, assim, depois é aquelas coisas de exigência de jogo, né? Você tem que quebrar algumas regras para deixar o troço mais divertido. Mas, ele tem uma evolução tanto de personagem quanto da arma. A coisa vai ficando cada vez mais sinistra. Eu cheguei num ponto que eu evoluí, botei tanto upgrade naquela arma, que eu praticamente aponto ela pros caras, grito, pô! E aí eles morrem de susto. É um bom jogo, eu recomendo. Para quem é fã do Robocop, é obrigatório. Joga no Play 5, joga no Xbox One, joga no Steam. O Steam é a versão mais barata. Não vou mentir, não.
Mas, cara, ele é muito maneiro. Dá uma chance. Legal, Marcelo. Boas dicas aí, né? E aí, Fábio? O que você traz de destaque pra gente, né? Pode ser alguma coisa que você ouviu, alguma coisa que você leu, alguma coisa que você jogou, né? Fala aí. Bom, galera, da sessão Bônus Stage, eu vou dar uma sugestão, já que a gente estava falando sobre consoles antigos e novos jogos, né? Então eu vou dar uma sugestão de um jogo, de um console antigo. O jogo também não é novo, mas esse jogo ele tem para consoles mais atuais, que é até para o PlayStation 4, saiu pela Bandai, né? É o Capitão Tsubasa, né? Mas eu vou sugerir o Capitão Tsubasa do Sega CD, ou melhor, do Mega CD, que é o Sega CD japonês. Por que eu estou sugerindo esse jogo? Eu estou sugerindo esse jogo porque é um jogo que eu joguei muito no Nintendinho, né? No Nintendo 8-bit, no Super Nintendo também. Depois saíram várias versões, saiu para PlayStation 1, saiu para outros consoles também. Mas o que eu joguei mais foi do Nintendinho. Eu terminei o 1, 2, 3, né? Todas aquelas versões que tinha de antigamente eu jogava, né? Do Game Boy, também tem para Game Boy. Mas por que eu estou sugerindo do Mega CD, do Sega CD, né? Do Mega CD japonês? Porque ele é um jogo do NES, né? Do Nintendo 8-bit, porém tem vozes, né? Ele tá todo com as vozes em japonês. Esse jogo infelizmente não tem em português, né? Por ser um jogo que só foi lançado no Japão. Mas é a mesma jogabilidade do Nintendinho, né? O estilo de jogo, tudo é do Nintendinho. Tem as cutscenes, né? Então acho que pra época esse jogo de Sega CD é uma pérola esquecida, né? É um jogo raro, né? Mas aí é só para quem quer jogar em emulação, tá aí, só você procurar na internet, você acha esse jogo. Não é difícil de se achar, né? Só tu procurar lá Capitão Tsubasa de Sega CD, só tem esse jogo. E joguem, aproveitem. Eu acho que vocês vão gostar. Bom, essa é a minha sugestão, tá? Bom, Fábio, muito bom. Essa indicação do Capitão Tsubasa para Mega CD é uma coisa bem bacana. Espero que o pessoal dê uma conferida, né, e consiga resgatar um pouco desse jogo. Para finalizar a sessão Bônus Stage, eu trouxe umas 4 coisinhas e eu vou tentar ser o mais breve possível com relação a elas. A primeira delas tem a ver com uma conversa, né, que eu comecei a ter com o Alex a respeito da diferença do hard do Nintendo 8-bit para o Master System. O Alex fez um ótimo questionamento, né, que acabou me instigando a fazer pesquisa na internet, procurar fontes. E aí eu acabei esbarrando com um livro que em português se chama Os Mestres do Jogo, e o nome original dele é Game Over. É um livro escrito pelo David Shipp, e é um livro bem bacana que fala muito sobre como a Nintendo, né, conseguiu resgatar o mercado de games e a guerra, né, entre a Nintendo e a Sega através de seus consoles. Eu também tive a oportunidade de debater isso com um amigo meu aqui de Belo Horizonte, o Lucas, que produziu, né, uma série de conversas e trouxe bastante informação com relação a isso. Então, depois dessa provocação do Alex, eu me senti bem feliz, né, porque eu aprendi um tanto de coisa e comecei a ler o livro. Então eu indico o livro Os Mestres do Jogo ou Game Over para vocês, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ter contato com ele, leiam, né? E se informem mais a respeito disso. Outra coisa que eu também tive contato foi com um jogo indie chamado Blade Chimera. Ele é um jogo que ele foi produzido pelo time Ladybug e a WWS Playground.
Será que é WWS Playground ou WSS Playground? Depois eu vou dar uma verificada, mas tudo bem. Ele é um Metroidvania com uma pixel art linda, né? E tem uma jogabilidade bem bacana, com algumas coisas legais com relação a ataque e defesa. E tem um sistema de diálogos bem legal que lembra os jogos de 16 bits. E tem os inimigos assim bem pensados, né? Então acho que vale muito a pena, né? Se vocês tiverem oportunidade. Ele tá na Steam com uma demo. Eu não sei como é que ele tá nas outras plataformas, mas na Steam ele tem demo para poder conferir. Então tive contato com a demo e gostei bastante. Eu até cheguei a fazer um vídeo pro meu canal dele, né? Mas se vocês tiverem oportunidade, né, de poder jogar, eu acho que vocês vão gostar bastante também. Bom, e eu ando ouvindo muito city pop, né, que é esse estilo de música japonesa, e ando compartilhando com os colegas. E então eu tive a sorte, né, e também a oportunidade de entrar em contato com uma cantora japonesa que se chama Taeko Onuki. Isso, a Taeko Onuki. Ela nasceu em Tóquio em 1953, né? O pai dela foi soldado na Segunda Guerra Mundial. E ela traz, né, um estilo de música muito baseada num pop com jazz. Eu tive contato com ela por conta de um amigo meu aqui de Belo Horizonte, o Thiago. Ele me mandou uma música do álbum Sun Shower, e eu recomendo muito, né, se vocês tiverem oportunidade, tentar ouvir os álbuns dela, né. O primeiro foi de 1976 e o Sun Shower é engraçado, né, que é um álbum que data do ano do meu nascimento. E por último, gente, eu tava querendo voltar a assistir animes, né? E tenho conversado com o Marcelo a respeito disso e acabei, por indicação do meu amigo Tadeu, começado a assistir o Dragon Ball Daima. E, gente, é uma série muito, muito fofa, sabe? Que traz bastante respeito ao legado do Akira Toriyama e traz uma nova aventura do Goku, né? E todos os personagens, né, desse universo que o Akira acabou criando. Então eu tô tentando assistir um episódiozinho por dia e eu acho que vale bastante a pena, né? Ele é divertido, os episódios rendem bastante, ele é bonito, tem uma boa abertura, um bom encerramento. Então é isso. Eu acho que eu tô me divertindo bastante com o Dragon Ball Daima. Bom, pessoal, sei que eu acabei me estendendo um pouquinho mais nas minhas indicações, mas é bom sempre a gente compartilhar coisas que a gente gosta, né? E se vocês tiverem a oportunidade de ter contato com essas coisas e gostarem, é uma coisa boa. E assim, galera, eu vou me despedindo aí de vocês. Foi muito bom esse tempo que a gente teve aqui para conversar sobre os games, né, das coisas novas, coisas antigas. Se bem, né, Mauro, que eu fugi um pouco da pauta, até peço desculpa. Eu falei mais de coisa antiga do que coisa nova. Ô Fábio, a gente cria uma pauta para fugir dela. Não adianta, sempre sai da pauta. Todo esse tempo. E eu passei um link, antes que eu me esqueça, se vocês puderem ver aí, você que tá vendo aí, Mauro, aí, né? Vê aí, o Marcelo também passei, o novo King of Fighters que eles estão fazendo pro Mega Drive.
Eu vou colocar isso tudo na descrição, Fábio. Vou ver e vou colocar na descrição pro povo também poder ver. Vai ser legal. Ele é o que o Marcelo falou, também é um homebrew. Né? Tá. Então tá ficando interessante pelo que eu vi. Depois você vê. Eu falei assim, sai Mega Drive, eu acreditei quando eu vi. Eu falei, caraca, os caras. Depois vocês olham. Ó, um abraço pra todos. Valeu, aí, Fábio. Você. Obrigado. Pra você. O trem foi muito bom hoje. E foi muito bom a gente se encontrar, Marcelo, ontem. Foi muito legal. Tá? Foi evento que tem comida comigo mesmo. Marcelo comeu minhas batatas, Mauro. Eu tava lá no Outback e ele filou minha batata. Mas vai ter volta. Estava uma delícia. Faria tudo de novo. Come mesmo, dá mole não, come mesmo. Vai ter volta. Deixa eu vendo ele comer alguma coisa que eu vou comer dele. Tá me falando, vou comprar duas. Caraca, maluco. Gente, um abraço, beijo no coração. Fábio. Tchau. Tchau. Vocês continuem aí, tchau. A gente continua, pode deixar. Bye. Tchau, Fábio. Ok, o assunto foi embora, vamos falar mal dele. Aí, como eu estava dizendo... Comer a batata mesmo, é isso aí. É isso aí, vou fazer um homebrew para Mega Drive de comer batata. Os outros. Marcelo, que é para fugir da pauta, eu vou fugir da pauta. Eu tô jogando o jogo do Robocop e todo mundo. E aí, o que você tá achando? O que você tá achando do jogo do Robocop? Eu queria ter feito aquele jogo. Nossa senhora, os caras fizeram tudo que eu queria, só que na minha frente. A única coisa que eu sinto falta são aqueles diferenciais. E na televisão, quando você liga, já é uma notícia direta que tem a ver com o personagem principal. Robocop não, ele dá uma disfarçada. Colocava um comercial de alguma besteira do futuro, porque o pessoal é meio idiota no futuro. E aí, beleza. Aí depois de 1 ou 2 comerciais, aí vinha a notícia. Ou então dava notícia e aí vinha outro comercial. Eu achava isso charmoso. Aí no jogo não. O pessoal tem aquele clássico, liga a televisão, já tá dando a mesma notícia. Não tem comercial de protetor solar que precisa pintar o corpo todo e ainda causa câncer se usar por tempo demais. Pois é, gostava muito disso nos filmes. Os filmes tinham muito disso. E o jogo tem, cara. O jogo tem. Tem uma hora que eles estão fazendo comercial desse protetor solar. E aí o ator principal ele é acusado de assassinato. E aí ele fala que não. Por quê? Porque achamos uma vítima e tem marcas de alguém que está usando sunblock 5000 que arrastou o corpo, coisa e tal. Não, mas eu não uso essa porcaria, apesar de estar anunciando. Essa coisa me dá uma urticária danada. Eu corro risco de vida toda vez que eu uso. Só eu vejo que o cachê é muito bom. E aí você descobre depois que ele contratou um dublê. A equipe contratou um dublê para se fazer passar por ele, para usar o troço no lugar dele e ainda gravar nos dias que ele não estava fazer. Então não foi ele. O cara foi apresentar a garota de programa para ele e aí foi dar uma filmada para depois dar uma chantageada no ator, né? Só que o ator ele foi longe demais e matou a mulher. Aí botou pro cara para desovar o corpo. Aí você vai e prende ele no meio da gravação do comercial. Dizem que se você ficar muito tempo no sol da Califórnia, você corre o risco de se queimar por causa da camada de ozônio. Aí chega o Robocop. Eu tenho uma solução para você não sofrer com o sol da Califórnia. Ir para uma prisão em Detroit. Você está preso. Jogo é muito maneiro. E eu já fiz tanto upgrade naquela arma que eu tô matando os caras. Eu aponto a arma pros caras. Se eu gritar, eles morrem de susto. Mas você já chegou no final? Já tô quase na segunda vez. Eu saí do modo normal, tô no extremo. Mas o extremo é foda. Os caras tiram as pistolinhas de mão. Parece que os caras estão tirando de você de ponto .50. Sabe quando você tá mirando, os caras te dão um tiro, você sacode, aí atrapalha a mira? Perde um sangue danado.
Só que eu coloquei todas as estatísticas do Robocop no máximo. Era praticamente o Uma máquina de guerra. Ah, tá. Máquina de guerra. Ele tem até soco elétrico. Se você botar pra baixo, aí só vê o braço dele espado uma onda elétrica. Ai, caramba. Gente. No segundo nível é Tordô, no quarto nível mata. É maneiro, mano. E tem aquele humor do pessoal que é meio burro. A minha história favorita do cara lá que vai na delegacia. Não, meus vizinhos estão reclamando de mim. Mas é tudo inveja, porque eu tenho o cachorro mais animado da velha Detroit. Ele tem um pelo vermelho vivo e é tudo animado, eu chamo ele de Fogo. O problema é que quando ele sai na rua pra brincar, aí eu tenho que ficar correndo atrás dele pra ele voltar. Aí eu grito, Fogo, Fogo! Aí os caras estão falando que eu tô fazendo um alarme de incêndio. Vou ter que mudar o senhor por perturbação da paz. Mas tudo bem, é o preço de ter o melhor cachorro da velha Detroit. Sabe o que eu acho engraçado? É descobrir depois, em algum ponto, que essas histórias são baseadas em fatos reais. Aquela cena, por exemplo, do primeiro filme do Robocop, que o cara invade a prefeitura e aí faz o prefeito refém porque ele quer o emprego dele de volta, foi baseado num caso que aconteceu no início da década de 80. O cara fez essa besteira e prenderam ele. E enfiaram de cacete. Pois é. Acaba que, tipo assim, o pessoal tem que aproveitar e fazer uma boa pesquisa para poder ter boas histórias dentro do jogo, né? É importante. Né? Mas é impressionante, né? Você tá de cara com um troço e pensa, pô, só podia ser ficção. Na vida real o cara não vai fazer uma besteira dessa. Mas a gente se baseou numa besteira da vida real, tá? A vida real surpreende a gente demais, cara. Ainda mais nos últimos anos. Por isso que o pessoal fala que Simpsons é profético. Ele solta uma besteira. Isso aqui é absurdo. Vamos dizer que logo depois do mandato do Trump, aí quem assume os Estados Unidos é a Lisa Simpson. Afinal, o Trump nunca vai ser presidente. Já está no segundo mandato. Pois é, gente. Não, que coisa maluca. Ou seja, depois do Trump é a Lisa Simpson. Pois é, vai ser a Lisa. Então basicamente é isso. Eu acho muito maneiro, voltando ao tema, que os caras eles criam novidades pro videogame que eles cresceram gostando. Porque o cara vai e se torna programador. Pô, eu já tenho que fazer esse troço para ganhar dinheiro. Por que eu não posso fazer por diversão? Aí eu vou, aprendo aqui como fazer, mas aprendi que tem o tal modo de fazer, aprendi que tem um adaptador, ou posso improvisar aqui tipo uma plaquinha de som extra pro MSX, em vez de carregar cassete eu posso aproveitar a entrada de cartucho, as duas entradas de cartucho, o MSX ele tem uma entrada por cima e outra pelo lado. É mesmo? Eu posso adaptar SSD, Aí pronto, né? O cara tirou o máximo do que o aparelho pode fazer, né? Que nem o pessoal que projetou o aparelho sabia que ele podia fazer. Em compensação, vira um Frankensteinzinho. Você vai lá ver na exposição, ele tá com tanto troço ligado que parece que tá respirando por aparelho. Mas tá funcionando, tá tirando a onda. Os caras até fizeram um jogo de point and click pro MSX. Eu não lembro qual era, se era o Turbo R ou se era só um MSX 2.0, porque tem essa diferença. O MSX que a gente conheceu aqui no Brasil, o Expert, o Hotbit, eles eram do tipo 1, tipo primeira geração, 1.0. No Japão, eles chegaram a fazer a segunda geração, com o dobro da velocidade. É o 2.0. É um computador que rivalizou com o Nintendo 8-bit, né? Com muita coisa no início dessa coisa dos consoles, né? Rivalizou em termos, né? Ele foi o protótipo de muita coisa que o Nintendo fez. O Metal Gear, ele surgiu no MSX. O próprio Castlevania, né? Depois que adaptou. Que era Vampire Killer. Também é o mesmo caso. E aí o que acontece? Tem um kit
você transformar o TMSX 1.0 em 2.0. Então você consegue rodar esse. É mesmo? Não. Um método, mas você... um kit, uma coisa assim. Você adaptar a ele. Interessante. Tão legal quanto que já foi projetado para ser 2.0, mas, pô, para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Funciona que é uma beleza. O entusiasta consegue tirar leite de pedra e tá feliz da vida. Pode tirar onda com os colegas num domingo ou no sábado. Você pode se divertir. Aí, né? Tem aqueles casos do pessoal que resolve programar jogo novo para esse tipo de MSX. Como, por exemplo, o cara que fez um Street Fighter 2 perfeitamente jogável para MSX. Não, de certa forma, melhor do que o do Master System, mas não tem o Bison no final. O do Master System, eu acho que tipo assim, ele é um jogo muito... Ele é muito competente. É muito competente em parecer o Street Fighter, né? Mas, não, cara. Só quem já jogou sabe. Então, horroroso demais. Muito competente em parecer o Street Fighter. Adorei essa frase. Muito bom mesmo. Pois é. Então, sabe quem é também muito competente para parecer o Street Fighter? Aquele Mortal Kombat 2 que fizeram para Nintendinho. Eu ninguém jogou. Que é isso, Marcelo? Fizeram? Sabe aquele Street Fighter, o piratão que tinha Nintendinho? Sério, joguei todos. E, tipo assim, gente... O cara aquele programa e explorar ele o máximo que pôde. Aí eu pensava, aí você tem um Mortal Kombat Nintendinho, que apesar de estar muito legal e ter música do Mortal Kombat, que tocava na dance, no canto dos créditos do jogo, e um boneco pra ali. Mas isso não é época, né? Mortal Kombat sempre atrás. Então, esse é outro homem também. É outro homem viu? Imaginei. Outro homem viu. Então tá dentro do escopo do que a gente jogos novos para videogame antigo. Exatamente. E como aquele Street Fighter Nostalgic Edition, e os caras que só tem o Ryu, mas em compensação ele tem voz e tudo. Esse daí é realmente novo, né? Que saiu que ele até usa ele usa uma versão do Street Fighter que era antiga, né? Mas ele dá jogabilidade, dá uma jogabilidade que é melhor do que jogos de Street Fighter naquela época, né? Não, quem é entendido fala, né? Que aquilo ali não é engatilhamento de emulador, não. Não, dependendo do recurso que você estiver usando para programar, o Nintendinho aguenta fazer aquilo, o aparelho que a gente conhece. O problema é que parece que alguém botou uma pedra em cima do projeto. Não sai daquele demo já há um ano e pouco. O negócio é que, tipo assim, demos, cara, elas dependem do tempo livre do cara. Se o cara não tem muito tempo livre, né? Ou às vezes desanima, né? Porque não teve muito retorno. Tem muito disso também, né? Você faz uma coisa e ninguém dá atenção pro trem, você vai continuar fazendo pra quê? Né? Tem gente que acaba desanimando por conta disso, né? Outras não, mas tem gente que desanima. Eu me identifico completamente com isso. Como posso dizer... É porque também o que o Fábio... Eu estava querendo falar, mas eu acho que o Fábio não ia receber bem isso, nem o Moisés. Era que os caras que desenvolviam os jogos, eles tinham prazo, e geralmente apertado para fazer esses jogos. Trabalho, o fã, né? Ele tem uma vantagem. O fã, ele tem uma vantagem. Ele tem todo o tempo do mundo, desde que seja o tempo livre dele. Então, se ele passar 4 anos para criar o jogo e ficar uma maravilha, ninguém vai ficar achando, levou 4 anos para fazer, não, vai falar, o jogo é foda, quando é que sai o próximo, e tal. Aí, lançando aquele esquema que parece ser guerra comercial chinesa, essa aí que os chineses deram uma rasteira no Trump nessa semana.
Assim, sim. o chinês não avisa o que vai fazer, ele faz e pronto. Então, o cara não avisa que tá fazendo um homebrew de jogo tal. Ele faz e pronto, aí os caras veem aquilo e ficam maravilhados. Dá a impressão de que o cara fez o jogo em uma semana. Mas é que nem o Oscar treinando cestinha. O troço que ele fez de repente levou anos e anos para ficar pronto. Chegar nesse de repente. Eu concordo com você. Eu acho que tem muito. Tipo assim, é lógico que os caras às vezes não estão fazendo por trabalho, né? É uma coisa que eles estão fazendo por gosto, mas dá muito trabalho, né? E aí quer dizer. Desenvolvimento. Muito trabalho. Tem uma hora que você pensa, pô, eu devia estar cobrando por isso, pô, pelo trabalheira que tá dando. Tem aquele pessoal que já faz na intenção de cobrar, mas que disfarça como obra de fã, como os caras que desenvolveram esse Caça-Fantasmas, o tal do acho que é Papa Pitch, uma parada assim. Eu acho que ele é inglês, um americano. Ele desenvolve esses jogos para Intellivision, mas sempre no esquema de vender depois quando ficar pronto. E é o certo, né? O esforço dele, ele faz o que ele quiser. A gente solta na comunidade porque é idealista. Para ele, foram horas e horas da vida dele que não volta mais, ele precisa ter uma compensaçãozinha. E eu acho que, tipo assim, o fato do cara promover uma demo ou ele divulgar o trabalho dele tem a ver com as pessoas, ele dá visibilidade pro trabalho dele e ele poder ser cobrado, né? Porque acaba que, tipo assim, muitos desses trabalhos não são cobrados e aí acaba que você não consegue ter um desenvolvimento contínuo desses jogos, né? Porque você vê, por exemplo, eu vi um jogo que é o Super... Qual era o jogo que eu tinha visto mesmo? É o Super Sunny World. Eu tinha visto, nossa! Não, é o que eu falei aqui. Desculpa. Eu fui procurar, né? Pra saber se tinha ROM, se tinha não sei o que lá. Aí o cara tem o jogo. Ele tem vários vídeos do jogo, mas ele ainda não disponibilizou nenhuma demo. E tinha falado que o jogo ia sair em 2024. Só que a gente já tá em 2025. O jogo também tem uma página na Steam, porque ele vai sair para PC e também para Nintendo, para Super Nintendo e Mega Drive. Então, tipo assim... só para Nintendo 8-bit. Então, o cara... né, tipo assim, eu entendo que ele ainda não colocou isso disponível, porque ele deve ter tido algum tipo de dificuldade da vida dele, e acaba que, como é um projeto paralelo, né? Ele provavelmente ele deve ter pensado, quando der eu vou fazer, né? Porque, tipo assim, a gente tem que trabalhar para poder colocar comida em casa. Então, se você não trabalha diretamente com isso, se isso é um hobby, né? Ou um projeto paralelo, você vai dar menos prioridade para esse tipo de coisa, né? Então, às vezes as coisas não saem ou demoram mais a sair, né? Então tem que cobrar mesmo, eu acho, sabe? É lógico que, tipo assim, se tiver uma demo é bom, porque, por exemplo, se tiver, sempre eu dou muita preferência para jogos na Steam que tem demo, né? Então, se você tiver uma demo para pessoa pelo menos experimentar o jogo, é legal. Bom, pessoal, a gente tá chegando ao final desse programa, né? Gostaria de me despedir aqui, né? E desejar tudo de bom para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo, da conversa. Eu acho que ela é uma conversa que vai e vem, né? A gente tenta seguir a pauta, mas a gente tenta também fugir da pauta e as duas coisas ao mesmo tempo, né? E eu espero que para os próximos programas a gente consiga trazer assuntos que interessem a vocês, né? E que sejam interessantes. Bom, Marcelo, eu vou deixar aqui com você a responsabilidade de dar o tchau final aqui pro pessoal, né, e se despedir, tá certo? Então, diga alguma coisa. Tá na hora de dizer tchau, Lilica! Tchau, Lilica!
Editado por Mauro César.